Vamos mergulhar num mundo onde a realidade, olha, supera e muito qualquer fantasia. Hoje, a gente vai explorar o reino animal para descobrir criaturas com habilidades que parecem ter saído direto das páginas de uma história em quadrinhos. Prepare-se para conhecer os super-heróis da vida real. Pois é, né? Regeneração total, socos com força de explosão e mortalidade biológica. Parece até a lista de poderes de um filme, daquelas que a gente adora. Mas e se tudo isso não fosse ficção? Então eles são. A evolução, ao longo de milhões e milhões de anos, acabou esculpindo criaturas tão extremas, tão especializadas, que elas de fato deixam a nossa ficção no chinelo. Vamos conhecer alguns dos exemplos mais incríveis que provam exatamente isso. Para começar, vamos falar dos mestres da sobrevivência. E olha, não estamos falando só de ser resistente, estamos falando de ser praticamente indestrutível, de aguentar condições que aniquilariam, bom, quase qualquer outra forma de vida que a gente conhece. Esse aqui é o tardígrado, um microanimal que parece um ursinho de goma de 8 patas. Mas ó, não se engane pela aparência, viu? Ele é, talvez, o ser vivo mais resiliente que conhecemos. Um verdadeiro sobrevivente cósmico. Pensa só. Temperaturas próximas do zero absoluto, o frio mais extremo que pode existir. Em laboratório, os tardígrados foram congelados a menos 272 graus Celsius e sobreviveram. E no outro extremo, o calor também não é problema. Eles aguentaram exposições a mais de 150 graus Celsius. Para eles, a água fervendo é só um inconveniente. Mas o teste de fogo, ou melhor, de vácuo, foi o espaço. Em 2007, levaram tardigrados e os expuseram diretamente ao vácuo e à radiação do Sol. Ao retornarem para a Terra, muitos não só estavam vivos, como se reproduziram, um feito inacreditável. O segredo por trás dessa resistência toda é um mecanismo chamado criptobiose. E não é mágica, é biologia levada ao extremo. Ele basicamente desliga suas funções vitais, quase como se apertasse um botão de pausa na vida. E pode ficar assim por anos ou até décadas, esperando um ambiente melhor. Agora, da sobrevivência, vamos para a recuperação perfeita. Imagina só poder reverter um dano como se ele nunca tivesse acontecido. Para alguns animais, isso é o dia a dia. Esse anfíbio, com uma aparência que lembra até um Pokémon sorridente, é o axolote. Ele vive em lagos no México e possui um poder de regeneração que, olha, causa inveja em qualquer super-herói. A lista de capacidades dele é simplesmente impressionante. Perdeu uma perna? Em algumas semanas, uma nova cresce, perfeitamente funcional. Mas a habilidade vai muito além. Ele reconstrói partes do coração, da medula espinhal e até do cérebro, sem deixar qualquer vestígio do ferimento. E aqui está a grande diferença em relação a nós. A nossa cura deixa cicatrizes. É um reparo meio imperfeito. O axolote, por outro lado, reconstrói. O segredo está nas suas células-tronco, que recriam tecidos complexos com perfeição. É um processo que os cientistas sonham um dia aplicar na medicina humana. Na defesa e da cura, vamos agora para o ataque. A natureza desenvolveu armas biológicas tão poderosas que parecem até desafiar as leis da física. Não se deixe enganar pelo tamanho ou pelas cores vibrantes desse crustáceo. Ele é um dos predadores mais violentos do oceano. Suas patas dianteiras se movem mais rápido que uma bala, desferindo um dos golpes mais potentes do planeta. O mecanismo por trás desse poder é fascinante. A cavitação. O soco dele é tão rápido, mas tão rápido, que a água ao redor ferve, criando uma bolha que implode com força. Ou seja, ele ataca 2 vezes com um único movimento. Mesmo que o primeiro golpe erre, a onda de choque sozinha pode ser letal. Mas a força bruta não é a única arma. Conheça o besouro bombardeiro. Este inseto possui um dos mecanismos de defesa mais chocantes da natureza, um verdadeiro canhão químico. Quando se sente ameaçado, ele mistura 2 substâncias químicas numa câmara de reação dentro do abdômen. E o resultado? Um jato de spray químico fervendo a quase 100 graus Celsius, tóxico e escaldante, disparado com uma precisão cirúrgica contra seus predadores. Até agora, a gente viu defesa, cura e ataque. Mas e se fosse possível ir ainda mais longe? E se fosse possível reverter o próprio processo de envelhecimento e, teoricamente, viver para sempre? Essa pequena criatura água-viva Turritopsis dohrnii parece ter dominado a arte da imortalidade. Quando ela enfrenta a velhice, uma lesão ou algum estresse, ela não se rende. Ela simplesmente
decide não morrer. O processo é como se um adulto pudesse voltar a ser um bebê para recomeçar a vida. Suas células se reorganizam e rejuvenescem o organismo por completo, num processo chamado transdiferenciação. Em teoria, ela pode repetir esse ciclo para sempre. Claro, é bom deixar claro que biologicamente imortal não significa invencível, tá? A imortalidade aqui se refere a não morrer por causas naturais ou velhice. Predadores e doenças ainda são uma ameaça real no dia a dia dela lá no oceano. Então, resumindo, a gente viu o impossível se tornar realidade. A resistência quase absoluta do tardígrado, a cura perfeita do axolote, o poder chocante do camarão louva-a-Deus e a capacidade de reiniciar a vida da água-viva imortal. A natureza prova, mais uma vez, que é muito mais surpreendente do que qualquer ficção. E isso tudo nos deixa com uma pergunta. Se essas criaturas existem, o que mais está escondido em nosso planeta? Elas são a prova de que ainda há segredos incríveis esperando para serem descobertos. Que outras maravilhas a natureza ainda nos reserva?